Deus, amém? Que bom. Então agora vamos para a palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia. Vamos abrir a palavra do nosso Deus. Abra comigo em Abacuque, capítulo 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 17 ao verso 19. Abacuque 3, do 17 ao 19, vai ser também colocado aqui no nosso telão. O tema dessa mensagem, baseado na palavra profética que temos para 2023, como posso andar em lugares altos? 2023 é o ano profético dos lugares altos, tá? Essa é a palavra profética. Agora a pergunta é, como eu posso andar em lugares altos? E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Vamos lá, versículo 17 de Abacuque 3. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Versículo 19, o Senhor, Deus, é a minha força, Ele fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Você pode dar um glória a Deus para essa palavra? Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, põe a mão aí no seu coração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse instante de ouvir e aprender mais da Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e nos dê o entendimento necessário para compreendermos a Sua vontade. Que o Senhor seja engrandecido por meio desta pregação, desta palavra, e que somente o Senhor receba glória. Em nome de Jesus, todos dizem amém. Essa palavra, essa passagem do profeta Abacuque é muito interessante. E nela o profeta está aqui trazendo palavras inspiradoras que nos levam a refletir, a meditar na seguinte pergunta: o quanto temos confiado em Deus? Se é que temos confiado verdadeiramente nele. O quanto eu tenho confiado em Deus? Pensa nisso. Eu quero que você reflita nessa pergunta, que você responda para você. O quanto você, meu irmão, minha irmã, o quanto você tem confiado de fato em Deus, nas promessas de Deus. Nós estamos iniciando um novo ano na nossa vida, glória a Deus por isso. Quantos são gratos a Deus? Amém? Mais um ano que Deus nos permite, né, adentrar nesse ano, 2023. Eu lembro, irmãos, quando virou os anos 90 para o ano 2000. Você lembra? Quantos aqui lembram que havia uma preocupação na cabeça das pessoas, que havia um problemão no mundo, os computadores não iam virar, ia dar um conflito, lembra disso? Todo mundo estava morrendo de medo, né? De que ia acontecer um grande problema, uma catástrofe, algo assim, né? Grandioso, que iria ser prejudicial para todos nós. Mas cá estamos nós, 23 anos depois da virada, 2023, estamos aqui, firmes e fortes na graça do Senhor. Nós cantamos hoje, Josué nos dirigiu no louvor junto com a banda aqui, cantamos acho que 2 ou 3 louvores falando da graça de Deus, não foi? Quantos têm recebido a mensagem que eu mando diariamente nos grupos? Quem tem recebido? Eu estou mandando meditações diárias nos grupos, eu mando inclusive no Telegram, né? E eu estou fazendo ali várias mensagens sobre o livro de Gálatas. E o apóstolo Paulo trabalha em Gálatas exatamente a graça pela fé em Cristo Jesus versus a lei. A lei é aquilo que leva a gente para o legalismo, para a rigidez, para sermos inflexíveis. A graça não.
A graça não é um passaporte para você fazer a coisa errada, mas a graça é que eu sirvo a Deus, né, pela fé em Cristo Jesus, e não pela letra, porque a letra mata, mas a fé em Cristo Jesus, ela abre os meus horizontes, ela abre o meu entendimento para que eu cresça no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Voltando aqui para a nossa mensagem, um grande evangelista do século XIX chamado L. Moody, né? L. Moody, ele disse o seguinte, que a menção da figueira, da oliveira, dos cereais, do rebanho, que o profeta descreve aí nessa palavra, tem a ver com aquilo que abrangia naquele tempo os produtos agrícolas, os produtos do campo, porque não tinha indústria, não tinha comércio, não tinha empresas, e eles viviam do produto do campo, né? Aquela geração da nação de Israel. Então eles dependiam disso. E aí que é a beleza, porque quando o profeta diz, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja o gado, né, não produza, não haja pasto para o gado, ainda assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. E aí ele fala que o Senhor Deus, Ele me fará andar nas minhas alturas, sobre as minhas alturas. Tem uma outra versão que diz, me fará andar nos lugares altos. Então, queridos, se nós temos essa palavra profética do nosso apóstolo para o ano, de que é o ano de andar em lugares altos, o que tem a ver? Que ideia é essa de andar em lugares altos? O que significa isso? Significa você ter vitória nos seus empreendimentos, você ter vitória sobre o pecado, vitória na sua mente, significa você vencer as situações adversas, significa você conquistar sonhos, significa você vencer situações que acontecerem de ruim na tua vida. Lembra quando Davi foi descer para levar comida para os irmãos dele, que estavam lá no campo de batalha? Davi era um jovenzinho de 17 anos, o pai falou, olha, Davi vai levar comida para os seus irmãos lá no campo de batalha. E Davi foi, e Davi chegou no exato momento que Golias estava desafiando o exército de Israel. E o que aconteceu? Os soldados estavam com medo, o rei Saul estava com medo, e Davi chegou, viu tudo aquilo ali, viu a afronta do Golias, e falou, quem esse Golias pensa que ele é para afrontar o exército dos Deus vivos? Davi teve uma atitude totalmente diferente de todos aqueles soldados, inclusive do rei Saul. Davi ficou indignado, e Davi não aceitou aquela provocação, e Davi falou, eu vou lutar contra ele, porque nenhum soldado de Israel queria lutar contra aquele gigante. E Davi foi, lutou contra o gigante, venceu o gigante, e a partir daquele dia, Davi se tornou conhecido na nação de Israel. Mudou-se a realidade de Davi da noite para o dia. Poucos anos depois, Davi se torna rei da nação de Israel. Andar nos lugares altos é isso, querido. De repente Deus te tira lá de trás das malhadas, do anonimato, e Ele te põe numa posição alta, onde todas as pessoas vão te admirar, onde todas as pessoas vão falar bem de você, e vão glorificar o Deus que você serve em nome de Jesus. Aleluia! A ideia do profeta Abacuque ao citar essas coisas é refletir que a confiança em Deus deve ser como uma âncora fincada naquele que é a rocha da nossa salvação, que é o Senhor Jesus. Amém, amados? Naquele que é a rocha da nossa salvação. Ainda que as coisas na nossa vida não saiam da maneira como nós planejamos, nós permanecemos firmes, confiando no nosso Deus. Abacuque aqui, ele tem a pretensão de exaltar a soberania de Deus em cumprir os seus planos, mesmo sabendo que isso significa que os nossos serão frustrados. Quantos sabem que os planos de Deus jamais são frustrados? Amém? Os nossos podem até ser, mas os de Deus não são. Então você precisa confiar a sua vida nas promessas de Deus e não
na sua capacidade, na sua mente, nos seus planos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Então nós vamos aprender a confiar nos planos, nos projetos e nos caminhos dele, e não nos nossos. É Deus em primeiro lugar. Posso ouvir o seu amém? Diga amém, querido. E Abacuque aqui nessa passagem, ele nos mostra dois pontos muito importantes, que eu quero realçar para você nessa noite. Se você quer anotar, o primeiro ponto é: as dificuldades na vida, elas são reais e inevitáveis. Vou repetir: nesta vida, as dificuldades são reais, elas batem na porta de todos nós, elas são inevitáveis, nós não podemos evitá-las. Nós vamos enfrentar dificuldades nessa vida. Versículo 16, 17, ele fala isso. Ainda que a figueira não floresça, ele coloca um cenário bem adverso. Mas isso pode acontecer, queridos, pode acontecer em algum momento da nossa vida. Mas ele disse lá: todavia me alegrarei em quem? No Senhor. Então, queridos, se há uma certeza que nós precisamos ter no que diz respeito à vida cristã, é que as dificuldades um dia virão. E nós as enxergaremos de uma maneira diferente do que as pessoas do mundo as enxergam. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que em Cristo nós fomos vivificados, ou seja, nós recebemos a vida de Deus, os nossos olhos espirituais foram abertos, nós não enxergamos a vida, o mundo, as dificuldades, da mesma maneira que a pessoa que não tem Cristo enxerga. Nós temos uma esperança, nós temos uma fé, nós temos uma âncora, nós temos uma certeza: o nosso Deus é poderoso. Você tem essa certeza no seu coração, queridos? Porque quando nós temos essa certeza, não importa as dificuldades, não importa os problemas. No contexto aqui da nação de Israel, o profeta escreve isso para levar aquele povo a refletir no que realmente era importante. O seu sucesso nas plantações, nos negócios, na criação de gado, ou a confiança deles no propósito de Deus. No propósito do Senhor. E eu pergunto para você: o que é mais importante para você? O seu sucesso nas suas coisas naturais, ou o propósito de Deus se cumprir na tua vida? O que é mais importante para você? Quer que você pense nisso? Glória a Deus. Como que um crente fiel reage quando alguma coisa está errada? Quando alguma coisa não sai do jeito que você planejou? Como que você reage? Como que um crente fiel reage? Ele vai dizer assim, como Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É assim? É assim que você reage? Sim ou não? Será? Você sabe que, provavelmente, na maioria das vezes, não é? Quando os planos de Deus contrariam os nossos planos, a tendência sempre é o quê? Reclamar, murmurar. Ou não? Sim ou não? É por essa razão que nós lemos escrito deste homem que foi inspirado por Deus, nos ensinando a descansar nos braços daquele que governa todas as coisas. Quando Abacuque diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, ele está colocando aqui para nós também que é possível para nós nos alegrarmos no Senhor, mesmo no pior cenário da nossa vida. Abacuque confiava que mesmo que nada desse certo aos seus olhos, ele permaneceria confiando e exaltando o Deus que o salvou. E é esse o nosso desafio também. Por isso é necessário que sejamos semelhantes a esse nosso irmão, semelhantes a Abacuque. E ainda que a adversidade da vida surja, sem avisar, como na maioria das vezes acontece, né?
A adversidade não manda um telegrama para você, chega lá o agente do correio, toca a sua campainha, pim-pom. Aí você vai lá, pega o telegrama. Olha, estou mandando te avisar. Daqui uns dias eu chego aí na sua casa, assinado adversidades. Hã? Aí você se prepara. Não, ela chega sem aviso. Ela chega inesperadamente. Né? Então, ainda que a gente não consiga aquele apartamento, aquele carro, aquele negócio, aquele salário, que tanto a gente queria, e ainda que alguma catástrofe aconteça, ainda que aquele plano não dá certo, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, aleluia. As circunstâncias não vão alterar em nada a beleza da santidade na minha vida, em nome de Jesus. As circunstâncias não vão alterar, tragédias, catástrofes, problemas, não fazem de Deus um ser mau. Deus é sempre bom. Os problemas deste mundo, os problemas que nós enfrentamos, não fazem que Deus se torne uma pessoa má. Deus é sempre bom. Então, querido, eu quero dizer para você hoje, em alto e bom som, em todas as situações, Deus é bom. Fala comigo, Deus é bom o tempo todo. Fala assim, o tempo todo Deus é bom. Nós é que precisamos enxergar o propósito de Deus em todas as situações da nossa vida. Nós é que precisamos ampliar a nossa visão espiritual, para que a gente olhe além da nossa compreensão natural. Então este é o primeiro ponto. O primeiro ponto é, as dificuldades vêm na vida de todos nós. 2023, nós não estaremos isentos de enfrentarmos desafios, dificuldades e problemas, mas em nome de Jesus vamos vencer. Amém, amados? Segundo ponto, Deus nos capacitará para todas as situações que enfrentarmos. Por isso, confiamos cegamente nele. Fala comigo assim, Deus me capacitará para enfrentar todas as situações que virão ao longo deste ano. Por isso, eu renovo a minha confiança cegamente em Deus. Aplauda ao Senhor por isso, querido. Aplauda ao nosso Deus, glória a Deus. O que é confiar cegamente? Confiar 100%, sem reserva, sem medo, sem insegurança de que possa dar errado, porque Deus é fiel. Então, queridos, declarar da boca para fora que o Senhor é a minha fortaleza, qualquer um faz. Né? A questão é, na hora da dificuldade, a gente se permanecer ali firme na presença de Deus, em perfeita conformidade com a palavra de Deus. Quando Abacuque declarou que o Senhor era a sua fortaleza, ele nos deu um exemplo, né, de como isso funciona na vida diária. Olha o que ele diz no versículo 19, se você está com o livro aberto aí de Abacuque, capítulo 3, verso 19, coloca para mim aqui, quem está ali, é o Carlos, coloca para mim, Carlos. Fará os meus pés como o... só está aqui no meio. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar em lugares o quê? Fala assim, lugares altos. O que isso significa? A corça, quando ele coloca aqui a corça, o cervo, né, é o mesmo, era um animal típico daquela região, de um faro muito apurado, e que sentia o cheiro da grama e da água à distância. Então, quando tudo estava seco, sem grama, sem água, ela captava a existência da água, da grama, geralmente bem de longe, e normalmente nos lugares mais altos, no topo dos montes, onde o orvalho era mais forte, onde tinha minas de água. Então, o que ela fazia? Ela tem patas muito fortes. Ele fala aqui, olha, como o Senhor faz-me andar. Os pés, né, dela, tinha as patas do cervo, era muito forte. Então, o casco, ele conseguia subir nos lugares altos, escalava as montanhas e ia em busca do alimento e da água que ela necessitava. E por isso que ele compara aqui com o cervo. Ele me fará os meus pés como o do cervo e me fará andar em lugares altos. Aplauda o Senhor por isso, querido. Essa palavra é para você. Põe a mão no coração e fala, essa palavra é para mim.
Então o profeta, ele não diz em algum momento aqui, em nenhum momento, que Deus o livraria das adversidades vindouras. Não, não. Mas ele afirma com grande convicção que o Senhor daria a ele o necessário para passar por essas dificuldades. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja grama do pasto, todavia me alegrarei no Senhor. Eu quero dizer para você, querido, querida, assim é também conosco, assim é também com você, amém ou não? Assim é também conosco. E eu quero declarar para você em nome de Jesus, com toda a fé e com toda a força, Deus é sempre e será sempre o mesmo, e estará sempre no mesmo lugar que ele sempre esteve, que é assentado no seu trono de glória, de poder e majestade, reinando soberanamente sobre tudo. Deus está sentado no trono. Deus, o poder de Deus não diminuiu. E Ele ama cada um de nós. Ele te ama, querido. E Ele tem o melhor para cada um de nós, amém? Então, quando as adversidades surgem como uma grande onda para cima de nós, nós temos que correr para os braços do nosso grande Rei, do nosso Pai. E é por isso que o profeta está aqui nos ensinando. Quando os problemas nos cercam, Deus não tira simplesmente o problema e nos dá uma vida ausente deles. Não, não. Antes, Deus nos dá força e nos capacita para enfrentarmos qualquer situação que venha na nossa vida. Eu amo isso aqui, queridos. Eu amo. Sabe, e não é porque nós somos crentes e somos salvos por Cristo Jesus, que Deus nos livrará dos problemas, da seca, da adversidade, das frustrações, dos fracassos. Não, eles vêm, Deus vai permitir. Eles vêm tanto para nós quanto para os ímpios, para aqueles que não conhecem a Deus. Mas o ponto-chave aqui está em aproveitar essas oportunidades quando as adversidades surgem, para nos despirmos cada vez mais de nós mesmos e buscarmos sermos mais semelhantes ao Senhor Jesus, o nosso Senhor. O que Jesus faz na hora das adversidades? O que Jesus fez quando Ele enfrentou adversidades? Em Mateus 26, eu quero te mostrar um versículo aqui fantástico. Evangelho de Mateus 26, versículo 39. Jesus estava ali no Getsêmani. Jesus estava orando ao Pai, pedindo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Qual era o cálice? Jesus sabia que ele ia enfrentar a cruz, que ele ia ser crucificado. Jesus sabia que os romanos iriam prendê-lo. A mando dos israelitas, iriam judiar de Jesus, iriam bater, chicotear Jesus. Mas Jesus, então, ele vai para o jardim do Getsêmani orar e falar com o Pai em oração. E ele diz assim: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. É assim que Jesus enfrentava as suas dificuldades. E é assim que nós precisamos aprender a enfrentar também as adversidades da vida, as frustrações da vida, sem culpar o outro, sem brigar com ninguém, sem jogar a culpa dos nossos fracassos em quem quer que seja, mas glorificarmos a Deus e dizer: Senhor, não deu certo, mas eu estou aqui firme. Você vem para a igreja num dia de grande frustração, numa semana de grande frustração, e chega aqui, levanta os seus braços, adora o Senhor e diga: Senhor, essa semana foi difícil, mas eu estou aqui para glorificar o teu nome. Glória a Deus. Querido, durante as dificuldades, só nos mantemos de pé porque o Senhor nosso Deus nos deu pés como os pés da corça, pés fortes, capazes de, diante da dificuldade, escalar os montes mais altos. Deus vai te dar essa unção. Esta é a unção de Deus para 2023, para Sara, para você, amém, amados? Você vai lá para os lugares altos buscar o alimento, o ar que você precisa, as bênçãos que Deus tem para você. Deus não vai diminuir as montanhas, Ele vai te capacitar a subir no lugar alto. Que bênção, aleluia. Então, nossa confiança deve estar totalmente concentrada nele, em nome de Jesus.
Tem um texto no Salmo 125 que eu amo demais. Salmo 125, versículo 1. Você deve conhecer esse texto. Olha o que ele diz. Coloca para mim aí, Carlos. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Fala assim: eu não me abalarei diante das circunstâncias contrárias, estarei firme com o meu Deus, continuarei confiando no meu Deus. Amém, queridos? Deus vai te dar pernas fortes, Deus vai te fazer andar nos lugares altos em 2023. Agora, como que eu ando em lugares altos? Como que eu posso andar nos lugares altos? Conseguir andar nos lugares altos. Eu quero dizer para você, antes de você andar nesses lugares no Senhor, é necessário experimentar um outro tipo de andar que a palavra de Deus nos ensina, que está em Gálatas 5, versículo 16, que diz que nós precisamos aprender a andar em espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Eu quero que projeta aqui para mim. Gálatas 5,16. Antes de andar nos lugares altos, você precisa aprender a andar no Espírito. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Fala comigo, andar em Espírito. Viver no Espírito. Esse Espírito aí é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então, querido, dessa forma, ao estar em comunhão contínua, andar com o Espírito Santo, andar com Deus, é andar em comunhão íntima com o Senhor o tempo todo. E andando na comunhão com o Senhor, você vai ter condições de discernir espiritualmente o que está acontecendo ao redor que causou aquela situação, que impediu você em algum momento, em uma circunstância qualquer. Também em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem anda em espírito, quem anda ligado com o Espírito de Deus, você consegue discernir o que está por trás das situações. Você enxerga além do natural, e você então, dessa forma, com os olhos espirituais, com uma visão privilegiada espiritualmente falando, você não vai permitir que nenhuma circunstância te pare, te faça retroceder, te faça ficar prostrado, desanimado, abatido, em nome de Jesus. Amém? O ato constante de buscar a Deus com oração, leitura da palavra, por isso que nós estamos te incentivando a ler a Bíblia, te dando esse plano da leitura. Esse ato de ler a Bíblia, a vivência, praticar a palavra, o que isso vai fazer de bom para você? Vai te aproximar mais e mais de Deus, vai te aproximar mais e mais do Senhor, e vai te colocar nos lugares altos, porque Deus está nos lugares altos, amém, amados? Vai te tirar aqui desse lugar baixo. Eu lembro de um livro que eu li de um pastor muito querido nosso no Brasil, não é da Sara, um pastor muito conhecido, nacionalmente falando, pastor Jorge Linhares, ele é batista, quem já ouviu falar dele? Ele escreveu um livro há muito tempo, um livreto pequeno, e eu li esse livro. Sabe qual é o título do livro? Águia ou Galinha? Qual é a diferença das duas aves? São as duas aves importantes, cada um tem o seu valor. A galinha nos alimenta, a galinha põe ovos, que nós nos alimentamos dele, é um alimento saudável. Mas a galinha, ela vive num quintal, e ela vive comendo do chão. Galinha está sempre com a cabeça baixa para o chão. E a águia, onde é que ela vive? Lá nos lugares altos. Nós somos chamados para sermos águias. Você é chamado para ser uma águia do Senhor, amém, amados? Lá do alto, você enxerga longe. Quem está aqui no chão, de baixo, olhando para baixo, não enxerga mais do que 1 metro para frente. Mas a águia tem uma visão que ela enxerga longe. E é isso que Deus tem para cada um de nós. Eu quero ouvir um amém seu bem forte. Quando alguém anda com Deus, essa pessoa anda nos lugares altos. Glória a Deus.
E aí ela consegue entender o que está por trás das situações, de uma circunstância específica, que vai além daquilo que ela, né, consegue enxergar naturalmente e que ela consiga assimilar no seu natural. Daí a importância contínua de andar com o Espírito Santo de Deus. Andai em Espírito. Andai em Espírito, ou com o Espírito. Porque aí o Espírito Santo vai te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Tem uma oração do profeta Jeremias, lá em Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim e eu te responderei, e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quantos conhecem esse versículo? Poderoso, poderoso. Quiser anotar aí, Jeremias 33:3. Carlos, coloca aqui para o pessoal. Então, sabe, queridos, é no andar com o Espírito Santo constantemente que você vai ter essa visão de águia, que você vai enxergar coisas que você não enxergaria naturalmente com seus olhos naturais, porque Deus vai abrir os seus olhos espirituais, Ele vai te mostrar coisas que você nem imaginou e nem pensou, Ele vai abrir caminhos novos para você, que vão te levar a conquistar coisas grandes, que vão te levar para os lugares altos, no âmbito familiar, no âmbito conjugal, no âmbito trabalhista, empresarial, no âmbito dos estudos, em todas as áreas, no seu ministério, na sua liderança que Deus confiou a você, como líder na casa de Deus, um líder de célula, um líder de louvor, alguém que ajuda em alguma área da igreja. Deus vai prosperar tudo aonde você colocar a sua mão. Quero ouvir seu amém. Sabe, não importa o que acontece na sociedade, não importa o que aconteça na política, não importa se a nação está passando por alguma situação, Deus vai cuidar do seu povo, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua igreja. Aqueles que estão em comunhão com Deus, conseguem enxergar situações, determinadas situações, com uma visão diferente. Por quê? Porque Deus abre os seus olhos. São discernidas espiritualmente. Deus vai te mostrar no Espírito, né? Por isso que é importante andar com o Espírito, ao mesmo tempo, o tempo todo andar com o Espírito, né? Andar no Espírito Santo. Jó passou por um monte de aflição, passou por um monte de luta, passou por um monte de problema. Quem já leu o livro de Jó? Quem já leu o livro de Jó? Levanta a mão. Ficou doente, perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha, né? A mulher dele amaldiçoou Deus e falou para ele: amaldiçoa a Deus, larga de servir a Deus. E ele permaneceu firme, ele agarrou na âncora que é o Senhor e não abandonou aquela âncora. E no capítulo 19 de Jó, versículo 25, está escrito aqui um poema maravilhoso, eu amo esse aqui de paixão. Jó 19:25 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O meu Redentor vive, e por fim. Ele tinha uma confiança, que os problemas e as dificuldades que ele enfrentou, não abalou aquela confiança que ele tinha. Ele permaneceu firme no Senhor. Deus vai te dar essa graça, amém, querido? De você permanecer firme em qualquer situação. Última passagem que eu quero ler com você, Colossenses 3:1-2. O Senhor nos diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Glória a Deus. Glória a Deus. Mantenham, vou ler de novo aqui, o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas que são terrenas. Você pode dizer amém para essa palavra? Então, queridos, eu quero fechar perguntando para você: que tal a gente parar de reclamar daquilo que não deu certo? Que tal a gente tomar uma decisão de, neste ano de 2023, quando não der certo, a gente, ao invés de reclamar, dar um glória a Deus? Não dá só um não, dá o primeiro, mas dá o segundo, o terceiro, o quarto. Fala em línguas, glorifica a Deus, canta um louvor, né?
Confiar em Deus é isso. Na hora da sua adversidade, você vai louvar a Deus. Pensa num louvor, né, que tem a ver com aquela situação e cante ao Senhor. Porque os cantos, eles são orações. Essa palavra de Abacuque no capítulo 3 é uma oração em forma de canção, em forma de canto. Quando ele diz, ainda que os campos não produzam, tarará, todavia me alegrarei no Senhor, Ele me fará andar nos lugares altos, é uma canção. E aliás, nós cantamos essa canção hoje de manhã, nós cantamos aqui. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta. Eu não lembro a letra toda, mas é por aí, né? É essa música, é esse louvor. Põe a mão no seu coração e fala, em nome de Jesus, eu vou andar nos lugares altos, eu vou andar com o Espírito Santo em 2023. Cada dia deste ano, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique em pé, querido. Aplauda ao Senhor. Dá um glória a Deus.